Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de matemática de hoje. Bom, para dar início a essa nova aula, eu trouxe aqui uma frase para tentar desconstruir um pouco esse preconceito que vocês têm com a matéria de matemática. Na frase diz assim: um monstro ou uma bela senhora, a forma como vemos a matemática é produto dos nossos esforços. Esta é uma frase do professor G. Omar Ferreira. E o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a matemática pode não ser tão difícil assim quanto você imagina, mas tudo vai depender do quanto você vai se esforçar para poder aprendê-la. Bom, dando prosseguimento aqui, vocês devem estar se perguntando quem é essa que está falando. Eu me chamo Karina, sou graduanda do curso de Matemática com enfoque em Informática do campus de Jequié, Bahia. Para dar início ao conteúdo da matéria, ao conteúdo da aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre propriedade fundamental das proporções, que é o famoso cruz-credo, ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Bom, no geral, uma proporção tem 4 termos. Podemos escrevê-la da forma A sobre B igual a C sobre D, onde A e D são os extremos, C e B são os meios. Quando a gente faz o produto dos extremos igual ao produto dos meios, obviamente, nós obtemos uma igualdade de multiplicação. E na multiplicação temos uma propriedade que ela se chama comutativa. Isso significa que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu posso escrever A vezes D igual a C vezes B, eu também posso escrever D vezes A igual a B vezes C, e isso não vai alterar o resultado. Isso me dará uma proporção equivalente à anterior, onde D sobre C é igual a B sobre A. Quando eu fiz essa comutatividade aí na multiplicação, eu obtive uma proporção equivalente à inicial. Eu apenas troquei os extremos de posição, de lugar, né, entre eles, e os meios também eu fiz a mesma coisa. Prosseguindo aqui, nós temos outras propriedades das proporções, e todas elas são trabalhadas na comutatividade. A primeira nos permite trocar os extremos, onde a gente trabalha a comutatividade apenas nos termos dos extremos, em A e D. Eu apenas troco A e D de lugar. Se eu trocar aqui na proporção, isso vai ser equivalente a essa daqui. E na multiplicação, quando eu fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou obter uma multiplicação, uma igualdade de multiplicação desse jeito aqui, que também são equivalentes. Já na letra B, ela diz que podemos também trocar os meios de lugar, né, entre eles. Ou seja, eu posso colocar C no lugar de B e B no lugar de C, e quando eu fazer um cruz-credo aí, eu vou obter uma igualdade de multiplicação equivalente à, à inicial, onde A sobre B é igual a C sobre D. Isso equivale a A sobre C igual a B sobre D. E quando eu faço a multiplicação aí dos extremos igual aos meios, eu obtenho isso daqui. A vezes D é igual a B vezes C, e isso equivale a A vezes D igual a C vezes B. Nós também podemos, por meio das propriedades da proporção, inverter as duas razões. Ou seja, eu posso colocar os meios no lugar dos extremos e os extremos no lugar dos meios. Aqui eu apenas troco, né? Se eu tenho A sobre B... Opa, calma aí. Se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, isso equivale a C sobre A igual a D vezes A. Como vocês podem ver, aqui eu apenas troquei, o que era extremo eu coloquei
no lugar dos meios e o que era meio eu coloquei no lugar dos extremos. E na multiplicação, quando eu igualo aí a multiplicação, isso vai ser equivalente também. E já a propriedade nos diz que podemos trocar também a posição das duas razões. Nessa daqui, eu apenas troquei a posição dos meios. Foi isso? Foi isso mesmo. Eu apenas troquei a posição dos meios e dos extremos e elas duas permaneceram equivalentes. E só um instante aqui. Mas para que eu preciso saber disso? Porque agora nós vamos trabalhar a regra de 3. E na regra de 3, nós precisamos saber dessas propriedades fundamentais da proporção. E aí você deve estar se perguntando, por que trabalhar a regra de 3 dentro de razão e proporção? Elas estão intimamente ligadas. Por quê? Razão e proporção, eu pego duas razões e igualo. Quando eu faço essa igualdade, eu obtenho uma proporção. A regra de 3 é basicamente uma proporção com um dos valores desconhecido onde queremos encontrar. Por exemplo, aqui, né? Estudou, passou. Não estudou, o que é que acontece? Aí eu pego, multiplico cruzado, e eu encontro aqui que estudou vezes x é igual a não estudou vezes passou. Como eu tenho aqui, eu quero encontrar o valor de x, eu passo o estudou para o segundo membro, dividindo, e eu vou ficar com não estudou vezes passou sobre estudou. Se eu tiver aqui estudou em cima e embaixo, eu posso cortar. E eu vou ficar com apenas não passou. Ou seja, o valor de x para a regra de 3 aqui em cima é não passou. Se você estudou, você passou. Se você não estudou, não passou. Novamente aqui enfatizando o que é regra de 3. É uma técnica usada para encontrar uma medida quando conhecemos outras 3, desde que essas 4 medidas formem uma proporção. E nós sabemos muito bem, né? Eu espero que vocês saibam. Se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora. Regra de 3 é uma senhora salvadora na hora de resolver alguns problemas de matemática. E principalmente no Enem. É por isso que eu trouxe ela aqui para vocês conhecer um pouco melhor. Bom, quando se trata de regra de 3, quando se trata de regra de 3 simples, nós temos dois tipos. A regra de 3 simples direta e a regra de 3 simples inversa. A regra de 3 simples direta é quando nós temos grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quando o valor de uma das grandezas aumenta, a grandeza que é referente a ela também vai aumentar. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. E por isso elas são diretamente proporcionais. Exemplos desse tipo de grandeza é a velocidade e distância e gravidade e peso. Mas por que velocidade e distância? Porque quanto maior for uma velocidade, maior vai ser a distância percorrida. E quanto maior for a gravidade, maior será o peso. Bom, de uma forma mais matematicamente falando, nós temos, dados dois números x e y, dizemos que eles são diretamente proporcionais aos números a e b se a razão entre eles for igual desse jeito. Assim, x sobre a
é igual a y sobre b. Como vocês podem ver aqui, as setas estão apontadas para cima porque isso quer indicar que elas são diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra também aumenta. Se as setas estivessem as duas para baixo, se uma diminuísse, a outra também diminuísse. Aí aqui significa que x aumenta, a também aumenta. Y aumenta, b também aumenta. Agora, partindo aqui para um exemplo de regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais, temos aqui. Uma pessoa recebe R$ 1.800 por 30 dias trabalhados. Quantos dias esta pessoa precisará trabalhar para ter direito a receber R$ 1.200? Bom, vamos imaginar aqui a situação. Se a pessoa recebe 1.800 em 30 dias e eu quero saber quantos dias ela deve trabalhar para receber 1.200, percebam que 1.200 é um número menor que 1.800. Então, o tanto de dias que devem ser trabalhados para ela receber R$ 1.200 também devem ser menor. Então, eu vou ter aqui que o valor que a pessoa vai receber pelo tanto de dia trabalhado vai ser diretamente proporcional à quantidade de dia trabalhado. Se eu trabalho mais dias, eu recebo mais. Se eu trabalho menos dias, eu recebo menos. Aí aqui, partindo para a resolução do problema, vamos chamar de S a grandeza que representa o salário e de D a grandeza que representa o número de dias de trabalho. E vejamos a representação abaixo. Aqui colocamos, o valor os valores do salário e um dos valores conhecido dos dias trabalhados e X, que é a quantidade de dias trabalhados que a gente ainda quer encontrar fazendo aqui essa regra de 3. Então, vocês podem ver aqui que 180 está para 30, como 180 não, desculpa. 1.800 está para 30, assim como 1.200 está para x. As setas estão apontando na mesma direção, pois as grandezas são diretamente proporcionais. Percebemos isto, pois ao diminuir o número de dias trabalhado, também teremos o respectivo salário diminuído. Como o salário vai ser reduzido, obviamente, o número de dias de trabalho também será. Concluímos assim que as grandezas S e D são diretamente proporcionais, que foi o que eu já havia falado aqui anteriormente. Bom, continuando na resolução aqui do problema, de acordo com a orientação das setas, podemos então montar a proporção. Estão vendo aí por que a regra de 3 está diretamente relacionada à proporção? Eu posso pegar uma regra de 3 e montar como uma forma de proporção. Aí eu vou colocar aqui 1.800 sobre 1.200 e igualar a 30 sobre x. Multiplicando cruzado aqui, o produto dos extremos igual ao produto dos meios, igualando, eu vou ter 1.800 vezes x igual a 1.200 vezes 30. Como eu quero encontrar o valor de x, eu vou passar 1.800 para o segundo membro da igualdade e ficar apenas com x de um lado. Aí, fazendo isso, eu vou encontrar que x é igual a 1.200 vezes 30 sobre 1.800. Isso equivale a dizer que x é igual a 20. Ou seja, para a pessoa receber R$ 1.200, ela precisará trabalhar 20 dias. Perceberam aí que a quantidade de dias diminuíram em relação à quantidade de salário que eu queria aí encontrar? Quer dizer, eu queria encontrar a quantidade de dias mais equivalente ao valor do trabalho. Tudo ok, né? Agora, vou falar um pouco sobre a regra de 3 simples inversa, que é quando relaciona grandezas inversamente proporcionais.
Mas o que é grandezas inversamente proporcionais? É quando, se eu tenho um aumento em uma, eu vou ter a diminuição na outra. Sempre será o contrário. Aumenta em uma, diminui na outra. Diminui em uma, aumenta na outra. Matematicamente falando, sejam dois números x e y. Vamos dizer que eles são inversamente proporcionais aos números a e b se o produto entre os primeiros for igual ao produto entre os segundos, ou seja, a vezes x é igual a b vezes y. Fazendo uma comparação aqui com. Deixa eu só um instante. Fazendo uma comparação aqui, com grandezas diretamente proporcionais, nós temos x sobre a igual a y sobre b. Já lá, nós temos o contrário, x vezes a igual a y vezes b. Aí aqui partindo para um exemplo assim de grandezas inversamente proporcionais, nós temos aqui dois pedreiros trabalhando juntos conseguem construir um certo muro em 6 horas de trabalho. Se ao invés de dois fossem 3 pedreiros, quantas horas tal muro poderia ser construído? Imaginem aí a situação. Eu tenho dois pedreiros. Com esses dois pedreiros, eu consigo construir esse muro em 6 horas. Mas se eu aumentar a quantidade de pedreiros, obviamente, eu vou diminuir a quantidade de horas trabalhadas, porque são mais pessoas trabalhando, então vai ser menos horas para concluir o trabalho. Aí, partindo aqui para a resolução, você pode facilmente compreender, aumentando o número de pedreiros, o tempo necessário para a construção do muro será menor, pois a mão de obra aumenta, mas a tarefa continua a mesma, que é o que eu acabei de falar. Percebemos então que este problema trata grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui e vice-versa. Vamos chamar de P a grandeza que representa a quantidade de pedreiros e de H a grandeza que representa o número de horas de trabalho para a construção do muro. Vejamos então a representação abaixo. 2. Opa! Aqui temos aqui a quantidade de pedreiros e a quantidade de horas trabalhadas, cada uma de um lado. E observem que as setas estão apontando para direções diferentes, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Neste caso, foi o que eu acabei de falar. Enfim. Continuando aqui, para a resolução do problema, iremos novamente utilizar a propriedade fundamental das proporções. No entanto, para que isso seja possível, devemos primeiro deixar as duas setas com a mesma orientação. Como a seta referente à grandeza H, a grandeza H se refere a x, então ela está para cima. Iremos inverter os termos da outra razão para que a sua seta também fique para cima. Ou seja, eu vou trocar aqui a posição de 3 e 2. Onde estava o 3, eu coloquei o 2, e onde estava o 2, eu coloquei o 3. Perceba que, sempre que tenhamos que realizar alguma mudança na orientação das setas, a grandeza que contém o termo x é tomada como referência e não é alterada. A outra grandeza, ou outras, no caso de se tratar de uma regra de 3 composta, é que deve mudar. Então, agora podemos montar a proporção segundo a propriedade fundamental das proporções. Eu vou ter, então, 3 sobre 2 igual a 6 sobre x. Multiplicando o cruzado, nós temos que 3 vezes x é igual a 2 vezes 6. Como eu quero encontrar o valor de x, eu passo 3 para o segundo membro dividindo, e eu vou encontrar que x é igual a 2 vezes 3 sobre 3, 2 vezes 6 sobre 3, e isso é igual a 4. Ou seja, com 3 pedreiros trabalhando, a quantidade de horas para concluir o muro será de 4. Percebam, será de 4 horas. Percebam aí que
Eu aumentei a quantidade de pedreiros e diminuí a quantidade de horas para o trabalho. Logo, enfatizando aqui, né, na regra de 3, quando as grandezas são inversamente proporcionais, devemos inverter uma das razões para resolver o problema ou multiplicar em paralelo. Mas como assim, Caína? Você não entendeu. Se você não entendeu, então, voltamos aqui. Volte mais um pouco. Aqui, quando montamos a regra de 3 aqui, percebemos que elas são inversamente proporcionais, desde quando começamos a refletir aqui sobre o problema. Então, se você preferir não trocar a posição aqui do 2 e do 3, você pode multiplicar em paralelo desse jeito assim, ó. Você multiplica 2 vezes 6 e 3 vezes x. E você vai chegar ao mesmo resultado daqui. Porque, como ficou lá 3 vezes x e 2 vezes 6, isolando o x em um lado dos membros e jogando o 3 para o outro lado, dividindo, eu vou encontrar x igual a 4. É isso aí. Entenderam agora? Bom, é isso aí. Obrigada pela atenção e façam que nem a Carolina. Eu quero, eu posso, eu consigo. Tudo vai dar certo. Pense assim para o Enem e também para o vestibular.